Olá, bem-vindos a mais um episódio do Auto Hubcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, né? Você sabia aí que a perda auditiva não tratada aumenta o risco de demência, de Alzheimer? Então a gente está falando aqui de um assunto que não é somente saúde auditiva, é preservação cerebral. Isso, e em comemoração ao Novembro Laranja, a gente vai falar especificamente sobre zumbido e o seu impacto na saúde auditiva, na qualidade de vida do paciente também. E aí a gente convidou uma convidada especial, nossa conterrânea, doutora Sandra Bastos. Ela é otoneurologista, né? Estudou na mesma faculdade que nós, na UFPE, e depois disso tem um currículo longuíssimo. Bem-vinda, seja bem-vinda nessa conversa. Muito obrigada. Para mim, nossa, eu tô assim, fiquei super feliz pelo convite, né? Quando eu soube aí que eu tava na lista aí de vocês, eu fiquei, nossa, super lisonjeada. Muito obrigada. Obrigada também por ter aceitado. Agradecemos também a Audivida aí pela ajuda em trazer Renata Bastos. Sandra Bastos. Vieste pro Audivida Experience, não foi ontem? Isso. E daí a gente aproveitou a estadia dela aqui para conversar um pouquinho com a gente. Sim. Obrigada, Sandra. Sim. Então, esse episódio chega para você em parceria com a Audiosonic Aparelhos Auditivos, centro de referência em tratamento auditivo, com foco em tecnologia de ponta e compromisso com o cuidado. Para a gente começar a conversar, tu podia explicar um pouquinho para o público realmente o que é o zumbido e como é que ele se instala na via auditiva? Uhum. Então é assim, ó, o zumbido, ele é basicamente, que não me entendam mal com a palavra basicamente, mas ele é um ruído, certo? E esse ruído é um ruído que não está no meio ambiente. As pessoas ouvem de diversas formas, da forma que, na verdade, o que tem de memória auditiva que ela consegue dizer de como aquele som é. E daí, é isso. Então, é basicamente um som que a pessoa ouve, não está no meio ambiente e que o que vai ouvir é de diversas formas. Só que o zumbido, ele tem essa característica em si de ser um som, só que esse som pode ser simplesmente um som que a pessoa vai mencionar o que é, ou que eu tenho isso, né? Eu tenho isso e de onde isso veio, né? Ou esse som, esse ruído pode incomodar o indivíduo. Então, a gente tem como se fosse duas vertentes do zumbido. Então, ou é um zumbido que ele é só um ruído, né, abstrato, ou ele é um ruído que incomoda. Ou seja, ele tem algum significado para aquela pessoa, que ela não sabe que significado é esse, mas que ela refere que aquilo, né, causa um desconforto para ela. Né? Entendi. Ô Sandra, uma parte do nosso público não é otorrino, a gente tem aqui muitos pediatras, médicos da família. Para essas pessoas entenderem, então, o zumbido ele é um som que realmente está acontecendo no ouvido, não é uma alucinação da cabeça do paciente. Fala um pouco sobre isso, para essas pessoas entenderem também. Ele é um som, mas ele pode ser chamado de uma alucinação, né? Mas não vamos misturar isso, porque senão vai ficar muito confuso. Porque daí, tipo assim, tem muita explicação para isso. Mas ele é um som que a pessoa conscientemente sabe que ela está ouvindo. Porque a gente sempre, quando a gente vai mencionar alguma coisa que é uma alucinação, é como se a pessoa não tivesse a consciência da percepção real do que está acontecendo, né? Sim. Não, mas o zumbido não. A pessoa tem consciência, aquilo é real, de que ele está ouvindo aquele ruído. E aquele ruído está sendo efetivamente sendo gerado na pelo via auditiva cérebro, dele, né? O problema todo começa na via auditiva periférica, né, que a gente chama, que é o órgão da audição, que chama cóclea, e uma vez acontecendo alguma coisa ali, mesmo que seja muito pequeno, o cérebro detecta essa alteração que está na periferia, né, que é a cóclea, e daí ele começa a compensar. E essa compensação é com a hiperatividade neural. Só que essa hiperatividade é percebida pelo paciente como esse ruído. Então, houve um momento em que houve uma perda auditiva, mesmo que transitória, e aí uma via alternativa, vamos falar assim, foi construída, e dessa via acontece esse zumbido. Isso. Não precisa ser perda, pode ser menos que perda, e que de fato pode ser transitória. Então, às vezes até, tipo assim, uma cera de ouvido. Ou seja, não é efetivamente uma perda, é uma sensação de que alguma coisa mudou, e que simplesmente por conta de uma cera o paciente pode passar a ter zumbido crônico. Certo. Não é o mais comum, mas isso pode acontecer. Entendi. Então, todo zumbido parte de uma lesão auditiva, não necessariamente uma perda, e ela pode ser transitória ou não, né? Exatamente. Certo. E aí, já começasse a falar um pouquinho sobre isso, mas tem aquele estudo da USP, né, que traz que 22% da população teria zumbido. Isso parece superdimensionado, porque não é tanta gente assim que a gente conhece que relata zumbido. Por que isso acontece? Por que algumas pessoas têm zumbido, mas não percebem ou não se incomodam com ele?
Porque daí tudo vai depender de que áreas ativadas no cérebro o paciente tem. Então, assim, vamos imaginar, isso aí, 15 a 22% da população tem, a 22% que seja, né, da população tem zumbido. Só que grande parte desse pessoal não se incomoda mesmo. Ou ele vai ter de forma intermitente, ou ele teve de forma temporária. Então, a grande parte, de fato, tipo, ele se resolve sozinho, sabe? Legal. Então, por isso que a gente vê pouco. Só que é um ver pouco que não é tão pouco, porque daí 15% disso ouve e fica com ele. Não, ou seja, ele cronifica o zumbido, né? Então, o zumbido deixa de ser alguma coisa que foi temporária, transitória ou intermitente, né? E daí ele cronifica o zumbido. E desses 15%, 2% sofrem. Nossa. Sofrem. Então, mesmo os 15% da população toda do zumbido, não necessariamente esse pessoal vai, porque daí ele pode só ouvir, né? Só que de forma crônica. Aí 2% se incomoda. Então, na verdade, o que a gente vê categoricamente e se preocupa com são os 2%. Que é o que chega no consultório, que é o que chega no consultório com sofrimento franco, né? Então, esses são os pacientes que realmente demandam da gente, né? Só que a gente tem que saber separar os grupos. Ok, o 2% com pouca coisa que a gente faça, a gente pode colocar ele no grupo dos 85%, mas não é tão simples assim. Simples, né? Certo. Mas trazendo um pouquinho aquela informação que a gente trouxe de que havendo uma lesão, é preciso haver uma lesão auditiva para que em dado momento aconteça o zumbido. Existe alguma correlação no grau de perda auditiva? Então, a piora da perda auditiva vai piorar o sintoma de zumbido e vice-versa, tratando a perda auditiva resolveria o zumbido? Fala sobre isso pra gente, por Em favor. medicina, o raciocínio nosso normalmente é esse, né? Então, se eu tenho um problema, deixa eu encontrar qual é a que causa gerou aquele problema, porque se eu encontrar a causa, o meu problema está resolvido, Reverto né? e Reverto e acabou, né? Então, o zumbido não é assim, porque daí o que acontece? O problema, o que causou o zumbido foi a lesão auditiva, pelo menos a lesão auditiva, só que o zumbido, ele sai dali. Não é que ele sai e deixa de estar envolvido com a audição, mas ele migra como se fosse uma extensão, um derramamento, uma infiltração para outras áreas centrais. E essas áreas, elas são correlacionadas com atenção e com incômodo. Então, o que eu tenho falado hoje em dia é assim, imagina que tem um tripé ou uma moldura no formato de um triângulo. Então, assim, o problema todo é esse. Então, se o zumbido ficasse só na via auditiva, vamos resolver o que tem de errado na sua via auditiva, que daí o zumbido está resolvido. Só que o que a gente tem que resolver na verdade, é exatamente esse derramamento para essas outras áreas. Eu falo derramamento, não é que tem líquido nada derramando, mas conexões sinápticas, né? As conexões são sinápticas. Então, assim, é tudo informação elétrica mesmo. Então, como uma extensão de fio elétrico, né? Como se tivesse chegado naquelas duas áreas, assim, isso para ser de forma bem simplista para falar, né? Então, ele chegou na área da atenção e chegou na área da emoção, que são as nossas áreas mais complexas centrais. Então, o zumbido, o que acontece? A gente habitualmente não trata a causa, a gente trata a reação. A gente trata o que... Já a consequência, Já né? é a consequência. Legal. Já é o desdobramento, ou seja, o que aconteceu, ou seja, a reação é exatamente ter chegado na área da atenção e ter chegado na emoção, é ali onde a gente tem que tratar. Então, mesmo que a gente não trate a lesão auditiva que seja, ou a perda de audição, mas aí, calma, se o paciente tem perda de audição, se a gente fizer alguma coisa pela perda, claro que a composição do rearranjo vai dar um resultado também muito bom para o paciente, benéfico, entendeu? Né? Benéfico. Mas às vezes ele não tem o que Mais tratar a perda, na audição, né? E você vai tratar a reação. Mas se ele tem lesão no formato perda, aí você tem, o ideal é você tratar a perda. Então, desde que o paciente a perda aceite, faz parte. Entendi. Tratar a perda faz parte, mas não dá para resolver o incômodo por conta dessas outras conexões neurais que vão estar envolvidas aí em áreas cerebrais relacionadas à atenção e à memória, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Então, partindo desse princípio que todo zumbido merece investigação auditiva, o que a gente costuma ver na prática é que os otorrinos pedem uma audiometria e acabou a investigação por aí. O que é que tu pode falar Exatamente, sobre isso? porque daí assim, de novo, então todo o processo, o ideal é que ele comece pelo médico, e daí, que médico é esse? É o otorrino. Então, a nossa formação é o quê? É procurar diagnóstico, então a gente vai atrás do diagnóstico. Então, passou num otorrino que não tem prática com zumbido, se ele faz ali toda a investigação do que ele tem a via de audição, mas aí, será que ele tem algum outro diagnóstico? Ou seja, vamos procurar fazer exame de imagem para ver se tem alguma coisa que justifique. Se nada
vamos dizer, bate, nada físico no sentido estrutural que a pessoa enxergue é visto, aí o otorrino dá como encerrado o caso, vamos dizer assim. Ou seja, eu não tenho nada para fazer por você porque eu não sei de onde seu zumbido está vindo. Aí é quando o erro começa a acontecer. Porque o diagnóstico é parte do processo. Então, o diagnóstico é um terço do processo, eu sempre digo. Porque se a gente sabe que o zumbido se expandiu ali para a área da atenção e para a área da emoção, e a gente tem que tratar a reação, então se você fica só no diagnóstico, é como se você estivesse só na área auditiva. Assim, grosseiramente falando, para ficar mais fácil de entender também. Então, ou seja, se você fica só ali, aí... Né? Então, se o paciente percebe o som e se incomoda, por exemplo, e você coloca o aparelho de audição e não trata o desconforto, eu sei, pode ser que colocando o aparelho de audição você pode diminuir o desconforto, mas eu sempre falo, o aparelho de audição não é para tirar desconforto, o aparelho de audição é para fazer a pessoa ouvir. Daí não exija da tecnologia o que ela não pode entregar. Então, e o cérebro, assim, ele tem um nível de complexidade que quanto mais, assim... direto você for para o problema, ou seja, ouça o que o paciente está falando, respeite a informação daquela fala, direcione o tratamento para aquilo, que daí a chance de resultado positivo é muito maior. Então, a confusão está em cima disso tudo, ou seja, se eu paro no diagnóstico e não trato a reação, eu não estou tratando integralmente o zumbido, né? E mesmo se eu encontro uma perda e também não trato, também você não trata. Então, aí fica naquela coisa, né? Aí chega na encruzilhada que eu acho que é onde muitos pacientes também ficam travados achando que não tem cura para isso, né? E existe tratamento. Existe tratamento. Eu confesso que eu não gosto muito da palavra cura. Certo? Porque assim, eu prefiro dizer que o paciente precisa ser reabilitado. Certo? Porque assim, quando você cria... o que o paciente entende como cura? Ele não vai perceber, só que nunca mais. Não, você vai me dar a cura, isso assim, você vai fazer com que eu deixe de perceber, e esse deixar de perceber é para sempre, ou seja, é eterno? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, eu não... Como o paciente está... Imagina a gente com alguma situação que você quer a solução dela. Sim. Então, eu sempre falo, a gente pode até chegar nisso, mas eu não gosto de prometer, porque como é complexo chegar nisso, depende do diagnóstico de base também, depende do diagnóstico de base, depende de quanta reação ele tem, da história de vida dele, do quanto complexo essa área reacional envolvida é. Né, disfuncionalmente. Então, tem multifatores, né, que fazem com que isso tudo complique, né? Eu até tirei foto desse seu slide, que falava do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tu pode falar um pouquinho que aí seria 1 seria o diagnóstico, o 2 a percepção e o 3 o incômodo, né? Como se fosse 3 steps que a gente tivesse que adereçar ali, endereçar na hora de tratar o paciente. Isso. E que na medicina convencional, a maioria das doenças, a gente parte do diagnóstico para as consequências, para o tratamento, mas que no zumbido nem sempre vai ser verdade, né? Exatamente. Essa sequência. Porque daí é exatamente isso. Então, assim, uma coisa é você fazer diagnóstico e a outra coisa é você entender o zumbido por si. Então, o diagnóstico é como se fosse isso. O que ele tem de alteração auditiva que justifique a existência do zumbido, né? E será que além da lesão auditiva ele tem algum outro diagnóstico? Que daí é importante a gente, de fato, como médico, perguntar. É anamnese mesmo, ou seja, é perguntar tudo, né? Como você dorme, o que você come, né? Se você ronca, se não ronca, né? Tem insônia ou não, então tem dor de cabeça, tem tontura. Então, a anamnese ela é muito extensa, porque daí a gente está ali na pesquisa do diagnóstico. Então, assim, é o zumbido puro ou esse zumbido está envolvido com alguma outra questão? Então, isso é como se fosse, o 1 lá do diagnóstico. E depois a gente vai analisar o zumbido por si. Porque daí o que acontece? O zumbido, ele pode ser puramente isso que eu falo do ruído, que ele é um sintoma que está ligado à lesão auditiva, / perda de audição, ou ele pode ser um distúrbio. Ou seja, se ele saiu da área auditiva e foi para a área cognitiva e a área psíquica, emocional, ele está ativando ali efetivamente, então incomodando, e a gente vai saber como que ele saiu do sintoma para o distúrbio. Só o paciente falar, eu estou incomodado com ele. Então, se ele está incomodado com isso, só que daí tem outro problema. As pessoas, elas relacionam o incômodo pelo fato dele ouvir. Só que o paciente pode ouvir, como tem muitos. Né? Esses 15% que eu falei são pessoas que ouvem, só que 2% se incomoda. Ou seja, parte das pessoas que ouvem o zumbido não necessariamente precisam se incomodar com ela. Ou seja, então dentro do zumbido você tem 2 etapas, que é a pura percepção e o incômodo em si. Então, por quê? Porque daí quem está fazendo o paciente perceber o zumbido é a área auditiva junto... Isso assim, para ser bem didático. Claro que está tudo envolvido, né?
quem faz ele perceber a área auditiva com a área cognitiva, da atenção. Certo. E quem faz ele se incomodar é a área emocional. Então, ou seja, saiu do diagnóstico possível, vamos para o zumbido efetivamente. Aí é lá, percepção e incômodo. E que aí, como é? Aí a gente tem que destrinchar como é que é a percepção por si. Então, é durante o dia, é dia e noite, durante o dia atrapalha você para fazer algumas coisas, o zumbido fez você mudar o comportamento pelo nível de inabilidade que você tem de lidar com ele ou não, você está disfuncional ou não. Então, assim, a gente tem que entender o nível de impacto. E leia-se impacto pelo nível de ativação que ele está fazendo na área cognitiva. E é a mesma coisa em relação ao incômodo. Então, ele está muito incomodado. Incomodado como? Então, você está só preocupado com o seu zumbido, porque você não sabe o que é. Então, ele apareceu do nada e você era, tipo, normal, ou normal no sentido, não tem doença nenhuma e de repente aparece com zumbido. Então, eu sempre falo, o nível de incômodo, ele varia desde a percepção pura, a preocupação pura do paciente ir lá só, né, só para investigar, procurar, para investigar, tipo, me fala o que é isso, eu tô bem, ele não está modificando nada, mas eu preciso... eu estou preocupado, isso vai até onde? Tem risco de piorar? Então, até o que eu falo é do paciente paralisar. Paralisar no sentido dele não conseguir fazer nada da vida dele. É como se ele tivesse refém literal do zumbido. Então, ele deixa de tomar as decisões dele e ele toma a depender de como o zumbido está. Então, o nível de impacto psíquico nesse paciente é muito intenso. Então, desde a preocupação até o paralisar, entenda, entre aspas, né? De paralisar porque ele está muito, como se fosse atordoado pela presença do zumbido, né? E isso é real. Isso não é fricote, isso não é exagero. Isso significa ativação central. É o quanto aquela área está ativada. E daí, o que acontece? Tipo, a pessoa não... Ela pode ter zumbido na infância. A gente vê. Mas vamos imaginar que o grupo maior são pessoas já adultas ou idosas. Elas têm uma história de vida, né? Que essas áreas, elas passaram por muita experiência. Então, elas têm sedimentação de informação ali que foi sendo adquirida e, vamos dizer, depositada nessas áreas, né? Então, eu sempre falo, o zumbido ele é um grande oportunista de como essas áreas estão do ponto de vista funcional. E de onde vem isso? De questões biológicas do indivíduo. Eu sempre falo, não é culpa de ninguém. Tipo, nem dele, nem da própria pessoa. Porque, tipo, a gente nasceu de uma certa forma, né? E a gente absorve as informações do meio e isso predispõe a gente a ter zumbido ou não. Em graus que são diferentes, entendeu? Sim. E esse grau de graduação entre preocupação, chegando até uma paralisação ali daquele paciente, você avalia isso de forma subjetiva? Existem algumas escalas para objetivar isso? Como é que é a prática no dia a dia? Eu uso 3 questionários. Então, eu faço bem, vamos dizer... eu faço um catálogo mesmo, assim, documentação, né? Vamos falar assim melhor. Então, eu documento bem. Então, eu uso, chama RADS, que é uma escala de ansiedade e depressão hospitalar, que ela funciona para mim como se fosse uma triagem. Sei. Aí, eu uso o GAD-7, que é para a gente ver ansiedade. E eu uso o PQH 9, que é para depressão. Então, é como se eu confirmasse ali, eu vejo na triagem do RADS e depois eu confirmo com esses 2 questionários. Mas assim, a gente vai criando experiência e o relato do paciente é muito claro. E eu uso uma outra que, sinceramente, eu acho muito importante, que é a escala visual analógica. É a mais simples, mas ela é a mais objetiva. Então, sai como se fosse do detalhamento das outras escalas ou questionários. E ela é muito fidedigna. Mesmo sendo subjetiva, porque daí eu dependo da sensação, né? Interpretação o que o paciente fala, de 0 a 10, quanto que incomoda. Então, ele que tem que falar, mas é ele que está falando. Então, tem subjetividade, mas ela é uma resposta só, que é um número, sabe? Ou até varia, porque às vezes de manhã incomoda, sei lá, 3 e durante a noite incomoda 7. Então, mesmo que é um número que varia ao longo do dia, mas sabe assim? E eu uso muito o EVA, né, que é a escala visual analógica, para acompanhamento. Eu uso todos, mas eu confesso que no dia a dia de atendimento, assim, ela é a mais... Anota, ela é curta, né? É só uma resposta rápida e ela é muito, como se fosse sensível na... O paciente que diz também, né? Então, ele tudo é a resposta do paciente. E tem tudo, a gente tem as referências que a gente chama de mecanismo defensivo, como se fossem comportamentos de defesa e proteção contra o zumbido. Então, se ele precisa de muito som para poder... Eu não consigo ficar no silêncio, eu tenho que usar um som para poder ficar lá. Aí,
qual o nível de necessidade que você tem, por exemplo, 100%. Aí você vê que a inabilidade com zumbido é zero, porque daí ele sempre tem que estar com apoio sonoro. E de tudo, de rádio, desde tecnologias mesmo que coloca, os fones de ouvido ajudam, vamos dizer, ou assumem esse papel, melhor falando, muito grande hoje, até ventilador, televisão, janela aberta. Então, assim, tem uma quantidade enorme de maneiras que o paciente enriquece o som, né? Mas quanto mais ele precisa, mais ele fala para mim diretamente que ele está lidando muito mal com o zumbido dele. Entendeu? Então, são referências diferentes dos questionários, né, dos dados objetivos que você vai pegando, né? E até choro, ou isso não sai com ninguém, ou seja, mudança comportamental no sentido geral, né? E isso, choro, né, também. E além dos pensamentos suicidas, que a gente tem sempre que perguntar, né? Porque daí é aquilo lá, ou seja, o nível de impacto é tão grande que ele começou a, de fato, pensar em, tipo, deixa eu terminar por aqui, porque então não a gente tem que ter muito cuidado. E o curioso é que todas as escalas que você usa na prática são também escalas que avaliam depressão e ansiedade. Isso. E é justamente esse tipo de paciente que mais se incomoda com esse sintoma, tornando ele um distúrbio de fato, né? Então, faz parte aí de outros diagnósticos também, eventualmente, faz parte, né? Então, assim, a gente ouve muito, assim, como se fosse o discurso, a ansiedade foi que causou o zumbido. Mas, entenda, eu gosto de falar que são diagnósticos associados, porque daí é aquilo, ele tem uma ansiedade, ou seja, a área psíquica dele tipo, mais sensível, por esses motivos de antes, biológico, a história do paciente que fez com que ele, né, que aquela área se comportasse, vamos dizer, daquela forma. Aí chega o zumbido, sabe, e ativa como se fosse esse derramamento, que não é derramamento, que é um acionamento, ou ativação, ou extensão, né, esses diversos nomes para ficar mais fácil de entender. Aí se soma. Você tem uma somatória de problemas atuando na mesma área. Só que não é porque você vai resolver um que você vai resolver o outro. Sim. Porque a ansiedade dele pode ter um envolvimento maior do que com o próprio zumbido. Sim. Só que você não pode ignorar a ansiedade. Você tem que tratar a ansiedade e tratar o zumbido. E não colocar, não, você tem zumbido porque você é ansioso. Ou então você tem ansiedade porque você tem zumbido. Você tem dois diagnósticos. Você tem zumbido e você tem ansiedade. Sim. Então tem que tratar cada um, entendeu, da sua forma. Porque daí cada um tem a sua forma de ser tratada, né? É um pouco como um mecanismo de cronificação de dor, né, também. Isso é igual, exatamente a mesma coisa. Que a gente pode chamar, inclusive, zumbido de dor, né? Então, você pode dizer, é uma dor que grita, né? É uma dor que não é sentida no formato que a gente entende que é dor, mas é uma dor que se ouve, né? Então, ou seja, se você faz a associação, se fecha os olhos e imagina, né, a intensidade da queixa do paciente no formato de zumbidos e você trocar a palavra zumbido por dor, aí o raciocínio é sempre a mesma coisa. Sim. Né? E ainda voltando um pouco, a gente falou maravilhosamente sobre anamnese, mas voltando um pouquinho para exames complementares. Além da audiometria convencional, tu pede mais outros exames? Eu peço bastante. Eu chamo assim de protocolo completo. Então, assim, eu separo como se fosse em 4 grupos, certo? Sim. Então, é o grupo auditivo, o grupo cognitivo, o grupo psíquico e o grupo muscular, certo? Só que daí tem mais coisa anexada a isso aí. Então, vamos começar pelo auditivo. Então, a audiometria convencional chama audiometria de alta frequência, o outro, que daí a gente sai ali do 8.000 e chega até 16.000. A acufenometria, que é o exame do próprio zumbido. Porque daí você vai encontrar em que frequência que ele está e qual é o volume dele. E qual a importância da acufenometria? É só para... É um ponto inicial. E eu sempre falo... Documentação, né? É a documentação e é você conseguir objetivar um som. É um som, ele é abstrato, ele é subjetivo. Então nós, seres humanos, gostamos de coisas objetivas. Então, se o paciente ele deixa só de ouvir e aquilo que ele ouve é visto no número, do ponto de vista, vamos dizer, simbólico, para entendimento do processo, faz muita diferença. Sabe, eu sei, tudo isso tem subjetividade, a acufenometria tem umas críticas em cima dela, mas é um exame que eu considero, assim, fundamental. Né? E até para terapia, assim, tecnologia, né? É importante documentar qual frequência está em qual volume para pensar em tratar também, né? Porque daí você direciona tratamento e ele vira também para follow-up, assim, para acompanhamento, né? Enquanto diminuiu. Aí, saindo vamos dizer que isso é como se fosse o mínimo. O mínimo é o convencional, é até 8.000. Mas aí o mínimo estendido é como se fosse a alta frequência. Certo. Aí tudo bem. Aí
eu sempre falo, se tiver alterado, porque assim, parte desses exames eles ajudam para investigação topográfica. Se o paciente não é para você encontrar algum outro diagnóstico, é para você saber onde está a lesão. Porque daí eu preciso saber disso e o paciente também precisa. Porque se ele tem alguma coisa, ele não sabe de onde aquilo vem, é angustiante. É muito angustiante, a pessoa fica muito perdida. Então, não que a gente vá mudar conduta. Esses exames muitas vezes não mudam conduta. Eles podem mudar, mas eles não necessariamente mudam, porque eles funcionam para estudo topográfico. Então, você vai fazer emissão autoacústica, a EPAT, para você entender se tem alguma disfunção, porque quanto mais disfunção tem, mais difícil é de tratar. E o P300, que é para a gente encontrar, eu sei que é uma novidade discutida, a literatura é bem ainda incerta, o quanto que isso ajuda, mas na minha documentação eu gosto do P300, porque ele fala da atenção auditiva. Interessante. E que daí, na verdade, ele é a correlação com o PAC, que é o exame do processamento auditivo central. Então, eu não conheço esse exame P300. Fala um pouquinho mais sobre ele, por favor. A gente tem aqui, Lívia faz, né? Então, se a gente pega a análise eletrofisiológica, imagina que cada segmento disso, eles são, chama de curta latência, média latência e longa latência. Certo. Né? Então, ele é um de longa latência. Ou seja, ele tem, como se as ondas fossem mais demoradas, mais lentas, mais devagar, né? Então, tem um tipo de traçado que você está analisando, é um exame mais cognitivo do que auditivo. Por isso que se relaciona com o processamento auditivo central, né? Em relação a essa questão de topografar a lesão, eu acho importante também, porque às vezes o paciente só vai se preocupar se ele não sabe de onde é que vem. Então, assim, eu já tive pacientes que só queriam saber o que era. E aí eu fiz uma audiometria, estava normal, fiz a de altas frequências, encontrei. Sim. E aí ela falou, não, tô tranquila, não quero fazer mais nada agora. E talvez isso envolva também em não cronificar, né? Exatamente. Assim, porque se a pessoa não tem preocupação, ela não vai estar fazendo aquelas sinapses com aquele networking com, enfim, com ínsula, cingula, amígdala. Com tudo. Né? Exatamente, com todo o sistema límbico, né? Exato. Então, é exatamente isso aí. Então, eu sempre falo, você começa a ser tratado no momento que você começa a ser investigado. Porque daí, se ele está no nível da preocupação emocional, se você investiga e você esclarece, e ele se abastece da informação, acabou o problema. Exato. Calma assim, a mas maioria das pessoas assim, sim, mas porque daí são vários. Então, assim, quando ele responde o nível de preocupação, para mim, o significado disso eu preciso investigar extensamente esse paciente. E é o que eu falo, quanto mais normal a audiometria convencional está, mais investigação auditiva ele precisa. Porque daí eu tenho que saber topograficamente onde o paciente está. Onde a lesão está, para daí isso tudo ser localizado e a preocupação cair e o entendimento começar a acontecer, né? Aí na parte cognitiva é onde a gente tem a maior escassez de investigação. Então tá lá, o processamento auditivo central, que não cabe efetivamente, eu não posso dizer que ele é um exame cognitivo, porque ele é auditivo, mas ele é auditivo e cognitivo. Ele tem um pouco da cognição, mas ele é mais auditivo mesmo. Mas a depender dos testes que você faz, ele vai fazer como se fosse uma referência a de que tem cognição envolvida. Sim. E daí a gente bate aquilo com o P300. Só que a gente não... Se o P300... Assim, veja, é o detalhamento. Se você não tem P300 e você tem um PAC, basta o PAC. É como se fosse um espelhamento eletrofisiológico em cima de um exame funcional, que é o processamento auditivo central. Entendi. E aí, só para explicar, quem não é otorrino, que está ouvindo esses exames e nunca ouviu, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, topografar, né? O autoemissões, por exemplo, a gente vai estar olhando as células ciliares externas, né? Então, enquanto que a audiometria, o BERA, a gente já estaria olhando todo aquela via auditiva, né? Que seria, no caso, as ondas eletrofisiológicas, desde da entrada do som na cóclea até, né? O córtex, digamos assim. E o P300 já é cortical. E o P300 já é cortical, né? Então, aí é exatamente isso. Então, cada um... Uma legenda, para quem não... para quem não... Porque cada não avalia coisas diferentes. Você está fazendo como se fosse montar um quebra-cabeça. Então, você pega peças diferentes e você vai juntando. Porque daí você começa a entender o panorama, né? E como a gente tem que entender o tamanho da disfunção, porque isso vai implicar o quanto que eu tenho que investir nesse paciente. Então, tem custo? Tem, não tem? Não tem. Olha, tratar paciente com zumbido é algo extremamente custoso. Imagina. É custo de tempo e é custo de dinheiro mesmo. Então, assim, porque ele precisa... Exame e terapia, né? Exame e terapia.
Então, é um paciente caro. Ele, né, é uma condição que ele é cara, né? Então, isso é muito difícil, mas a gente sabe que é. Né? Então, né, isso complica tudo. E também caro indiretamente, porque se é um paciente que ele está se incomodando ali com um zumbido que está o tempo todo, isso vai também diminuir produtividade, né? Então, ele precisa, sei lá, um advogado que está precisando ler ali alguma coisa e não consegue se concentrar. Então, nossa, juiz, eu pego... Né? Ele é aberto, assim, a todo tipo, a todas as pessoas, né? Então, eu tenho nossa juiz, advogado, médico, psicólogo, psicanalista, assim, você vê engenheiro, pessoal de mercado financeiro. Então, assim, ele não libera ninguém, entendeu? Não libera ninguém. Tem os custos diretos e indiretos. Ô, Sandra, e quando o zumbido é pulsátil, o que é que muda na investigação e também no raciocínio clínico, né? A gente começa a pensar em doenças diferentes, mas o nosso público aí esclarece um pouquinho. Você tem que excluir, o raciocínio é o mesmo. Então, assim, ele é um som, é assim que o paciente está ouvindo, eu tenho que excluir algum diagnóstico. Então, será que é algum outro diagnóstico diferente, assim, esquisito, né? Será que tem alguma coisa estrutural envolvida? Ou será que ele só percebe dessa maneira? Então, o raciocínio é assim para o pulsátil. Primeira coisa, a gente vai ter que excluir lesão estrutural. Então, será que tem um tumor? O que tem ali, né? Então, aí vai desde investigação de imagem mesmo, imagem não vascular e imagem vascular. Então, ressonância de crânio, ressonância de ossos temporais, angiorressonância de crânio para a gente excluir. Então, uma vez excluído, o paciente não tem nada e o meu zumbido é pulsátil. Aí a gente passa para o raciocínio, será que tem algum envolvimento somatosensorial, né? Ou seja, será que tem algum envolvimento muscular? Porque daí o envolvimento vascular com o muscular é muito grande. Sim. Tem muito paciente que fala, eu pego aqui... E piora o zumbido. Piora ou melhora. Só que daí ele pegando no vaso, está pegando no músculo. Sabe? Então, aí entraria se fosse pulsátil rítmico ou não rítmico, né? Ritmo ou não ritmo, Então... Tem essa questão do ritmo, porque daí você relaciona a doenças do coração. Então, mas aí, será que o paciente tem alguma doença de base? Aí ele pode fazer toda a investigação cardiorrespiratória, cardiopulmonar, né? Sim. Você tem que daí lá vai um arsenal de exames absurdo, né? Excluiu tudo isso, assim, não tem nada de lesão tumoral, nada de lesão vascular, nada cardiorrespiratório, né? Cardiovascular e respiratório, não tem nada... Muito bem solicitado aqui para eu acrescentar, aí ele vai para a parte muscular. Então, daí vai. Aí entra no que a gente entende de investigação somatosensorial. Daí vai lá para o fisioterapeuta e para o dentista. E se nada disso acontece, assim, tá tudo normal, ou ele teve alguma coisa e a abordagem não resolveu, ou resolveu parcialmente, ele continua com o zumbido pulsátil, então, na verdade, a única forma que eu tenho que te falar é a forma que você está percebendo. É como você está percebendo. Mesmo, eu tenho um paciente que fala isso. Olha, a única forma de eu ficar livre do meu zumbido é se eu fizer isso aqui. Então tem que puxar. Então, quando o zumbido está muito alto... Então, é assim, provavelmente tem alguma participação... somatosensorial. Porque o zumbido... Eu ia isso agora, né? Que é uma parcela muito grande dos pacientes que têm zumbido tem um componente somatosensorial. Né? Mas não seria causal, pode ser modulando isso? Isso, exatamente, ele não é causal. Porque o raciocínio sempre vai ser o mesmo. Então, começou na audição. E daí o somatosensorial, que ele antes era visto como algo em paralelo, tipo, o corpo da pessoa é uma só. Como é que ele vai ter alguma coisa em paralelo? Então, é o zumbido, porque ele ouve, ele se incomoda ou não, né? O somatosensorial, ele entra com a participação modulatória. Então, que ele pode modular e o paciente perceber isso do ponto de vista clínico e pode não perceber. Então, pode ter participação somatosensorial que o paciente, clinicamente, ele não relata, né? Então, já tive paciente que daí eu rodei ele no somatosensorial, não acontecia nada, assim. Ele não tinha queixa, eu encaminhei, vamos dar uma cutucada pra gente ver. Aí ele recebe alta. Aí eu da físio, recebi alta, só que era um físio, na verdade, que não trabalhava com zumbido diretamente. Sim. Aí eu tava encucada ainda, tem alguma coisa. Aí eu encaminhei porque daí tem as chamadas de físios do zumbido. Nossa, eu falo para ele, eu mexi num vespeiro que eu não tenho noção. O que estava ruim conseguiu ficar assim extremamente pior. Então a ativação específica de músculos que estavam ali parecendo como se não envolvidos,
O paciente, nossa, ele saiu de um estado que estava crítico para um estado, assim, tipo, terrível. Que a gente teve que entrar com medicação e tudo mais. Então, voltando um pouco pro pulsátil, é isso. Então, assim, o quanto que eu consigo livrar a participação do somatosensorial, mesmo que ele perceba como pulsátil. Mas se ele não tem nada estrutural que eu consiga justificar, é como, tipo assim, eu tenho que jogar a culpa no somatosensorial. Sim. E, ao mesmo tempo, será que eu consigo limpar o somatosensorial? Ou será que parte dele foi limpo, mas ele ainda percebe como pulsátil? É complexo o negócio, entendeu? Bastante. Então, mas eu acho que assim, se a gente segue nesse raciocínio, fica mais fácil de entender, né? Esse grupo somatosensorial seria relacionado às experiências dele porque assim, a gente falou aqui da fisioterapia, né? Cervical, a parte muscular. Sim. Seria músculo esquelético? Músculo esquelético. Músculo esquelético. É interessante quando a gente fala em modular, porque também alivia um pouco a responsabilidade da físio de curar aquele zumbido, curar entre aspas, né? Sim. Não, eu sempre falo, olha, eu vou encaminhar para 2 profissionais, elas não têm nenhuma responsabilidade de resolver seu zumbido. E eu sempre coloco a culpa em quem vai resolver seu zumbido sou eu. Na verdade, quem vai resolver é o próprio paciente, né? Mas assim, obviamente com o apoio de todos, claro, porque daí é aquela coisa... Isso é muito filosófico, na verdade, mas assim, a cura é como se dependesse da própria pessoa, né? Mas calma, vamos devagar. Então, aí eu sempre falo, olha, quem vai resolver seus zumbidos sou eu. Mas aí porque eu trago o paciente para perto e vou com ele, entendeu? Assim, então, e eu tiro a responsabilidade. Pode melhorar, mas às vezes a manipulação pode ativar. E daí o paciente piora e volta, ou seja, ele volta para mim para eu dar o apoio. Pode gerar mais frustração, né? Se o paciente for muito com essa expectativa de, tipo, meu zumbido é da DTM, vou aqui colocar a placa e eu quero ficar curado. Horrível. E aí, quando dá errado, é horrível, é pior, porque parece que volta aquela sensação de desespero, aquele feedback positivo. Eu nunca vou melhorar. O paciente vai pro fundo do poço quando ele faz alguma coisa. Então, eu tento tirar todas as expectativas. A gente sabe que não é assim. É difícil. Mas eu falo, olha, você vai sempre deixa eu ver se ajudou ou não. Sempre assim, olha. Então não vá. Uma tentativa. Né? Então a gente vai. Não aposte tudo nisso, porque. Não aposte tudo, porque se acontecer de não ajudar. E outra coisa, a ajuda, muitas vezes, no que eu entendo, ela é progressiva. Então é a somatória de coisas que você vai fazendo, e o acumulado daquilo tudo, e depois de um certo tempo o paciente percebe melhor. Então não necessariamente com aquela abordagem específica ele vai se sentir bem naquele momento, entendeu? Sim. E falando ainda da investigação, a gente sabe que uma parte do zumbido ele pode ter assim uma participação aí no metabolismo da glicose, distúrbios tireoidianos. Como é que é a investigação laboratorial disso? É assim, é bem extensa. É bem extensa, mas é assim, olha, é como se fosse assim, cada parte do corpo recebe esses metabólicos, né, vamos dizer assim, de uma forma diferente. Então, assim, mas de uma forma geral, existe uma exigência do corpo todo para tudo isso aí, ou seja, o quanto que está o meu açúcar no sangue, o quanto que está o meu colesterol, né, o quanto está, que são as gorduras, né, então qual é o nível de proteína que eu tenho e tudo mais. Então, se a gente olha que os açúcares, as gorduras, as alterações hormonais, isso tudo vai abalar a funcionalidade do corpo, assim, claro, a homeostase em formatos diferentes. Então, assim, por exemplo, o paciente é diabético e ele está com zumbido, ele vai tratar o diabetes, mas não necessariamente tratando o diabetes ele vai resolver do zumbido, porque toda essa dinâmica central está acontecendo. Então, como que eu consigo entender essa participação toda? Porque a literatura ela é muito confusa. Se você olha a literatura nacional, ela é muito afirmativa de que a participação de fato existe. Ou seja, eu não consigo chamar o seu zumbido metabólico. Isso para mim é meio estranho. Então, sabe? Ele tem... Porque daí o meu entendimento esses estados, vamos dizer, bioquímicos, né, ou metabólico, eles vão alterar a homeostase, que vão deixar o seu corpo, na palavra que é dita, como se fosse inflamado, né, ou seja, ele vai ter mais isso neurotransmissor, uma desorganização inflamatória, vai ter como se fosse uma desordem até dessas coisas dos ativos, né, de elementos mesmo no corpo, bioquímica de uma forma geral. Então a gente tem que olhar nesse aspecto geral. Então eu coloco esse pacote como capa, porque daí isso vai estar relacionado como o paciente, ao estilo de vida do paciente. Sim. Ou seja, o que ele come, se ele é ativo ou não ativo, se ele é ativo ou não é ativo, ou seja, como aquilo tudo está funcionando dentro do corpo dele. Então o pacote todo isso vai inflamar ou não o indivíduo, e nessa inflamação o quanto que ele está neuroinflamado.
Porque daí existe uma associação real entre zumbido e neuroinflamação. E será que essa neuroinflamação ela vem da comida? Ele vem do que o paciente consome de bebida e comida? Então, veja se eu consegui explicar. Porque daí, se a gente entende dessa forma, porque isso está na composição do processo. Então, não é corrigindo a glicose. Ele pode... Mas é a mesma coisa que ele não coloca a expectativa em cima disso que pode não resolver. Então, a investigação é bem ampla de glicose, colesterol, dos hormônios todos, calma, tireoidiano. Mas na mulher entre 35 e 55 anos, que é onde ela está ali no bombardeio hormonal feminino, né, pré-menopausa e menopausa, não existe relato na literatura que a menopausa tenha participação no zumbido, mas tipo, como não? Tipo assim, sabe? Então... não é que você vai tratar a menopausa e o zumbido vai sumir, mas o zumbido está no cérebro e a menopausa ela é uma alteração neuroendócrina, neurohormonal. Então, tipo, eles se associam, entendeu? E aí pensa também na rotina laboratorial também como uma forma de investigar uma possível etiologia, como por exemplo, você pode ter, você não vai ter um zumbido metabólico, mas você pode ter uma perda auditiva ocasionada pela diabetes ou uma perda auditiva ocasionada por um trombo, né? Isso. Que foi ali, fez um evento isquêmico. Eu não falei, exatamente, porque daí é isso. Que eu comecei falando que ele vai ativar, ele vai funcionar de diversas formas, não cheguei nisso aí. Então, porque daí o ouvido é muito sensível, né? Então ele pode realmente mudar tanto a função dele auditiva como a função vestibular. Sim. Por conta desses elementos. Então, é como se o cérebro também não gosta de açúcar. Ele gosta mais de gordura do que de açúcar. Mas será que é açúcar efetivamente? Ou será que ele está neuroinflamando o cérebro? Porque daí já tem documentação de que o cérebro de um paciente que tem zumbido está neuroinflamado. Mas foi o que eu falei ontem. Não é que você vai tomar o anti-inflamatório que você vai. Você tem que fazer fazer uma ordem no estilo de vida. Em como você come. Então, o que está na sua dieta, né? Para daí isso tudo ser, tirado. Pedir também vitaminas. Exames DST também, assim, exames infecciosos. Não, assim, a gente tem que separar o que é a perda de audição em si e o que é o zumbido. Então, assim, se o paciente tem uma perda de audição que a gente não sabe a origem da perda, aí eu entro numa investigação que pode acontecer, né? Então, mas eu estou investigando aquilo não por conta do zumbido, estou investigando aquilo por conta da perda de audição. Aí a perda de audição tem a ver com o zumbido, mas o zumbido não vem dessas doenças, né? Entendi. Mas essas doenças podem alterar a audição. Então, ou seja, o raciocínio termina sendo o mesmo no final. O paciente, ele está com zumbido porque alguma lesão auditiva ele teve. Aí, de onde a lesão auditiva veio? Aí pode ter sido de alguma doença infecciosa. Ô Sandra, e pensando assim, eu imagino que nessa rotina laboratorial você pede alguns micronutrientes, zinco, magnésio, algo assim também? Eu peço, mas a literatura e eu também, assim, essa questão toda de repor por conta... Já teve uma onda muito grande de reposição de zinco, né, para o zumbido, né? E daí a literatura ela não concorda, né? Então... era nesse sentido aí, porque se você encontra a sua prática repor e tal, ou não, você encaminha para endócrino, ou eventualmente isso não é muito valorizado. Como é que é a prática em relação a isso? Porque a literatura é fraca em relação a essa associação, né? Super fraca. A gente tá louco, todo mundo tá louco procurando, na verdade, uma resposta coquetel. Fácil, né? Não, uma resposta fácil, mas um coquetel. Será que não tem um aí? Que é o que, na verdade, muitas pessoas, inclusive, enganam, né? Vendem a ideia, faça a reposição desse monte de vitamina que você vai melhorar, né? E os pacientes desesperados, eles terminam comprando, né? Eu achei fantástica aquela frase que tu começou a aula ontem de não existem soluções fáceis para problemas difíceis, né? De René Descartes. Então eu fiquei, meu Deus, realmente. E quando a gente vai consultar um especialista aqui no Hub, parece, né, para um problema difícil, parece que só ele sabe uma medicação que vai curar, mas não é. Ele somente vai dedicar mais tempo para conversar, investigar o paciente e tratar, né? Exatamente. Então, o zumbido tem que ser visto dessa forma. O zumbido, a pessoa não tem que se livrar do zumbido, ele tem que resolver o zumbido. O zumbido não é uma condição que se livra dele. A pessoa, ela só se livra se ela resolver o problema. Verdade. Vamos entrar um pouquinho na parte de tratamentos. Perfeito. Tu já falou um pouquinho sobre a ordem, né, da condição clínica, que não necessariamente vai ser primeiro a investigação diagnóstica.
Mas existem outros pilares objetivos, na verdade, no tratamento do zumbido. Tu pode falar um pouquinho desses pilares, como são? Sim, que foi aquilo que a gente terminou, que assim, foi aquilo lá, é o diagnóstico, a percepção e o incômodo, né? Então, ou seja, como que a gente vai conduzir esse paciente? Aquilo, tudo vai depender mais ou menos de como ele está. O que importa é que tudo seja feito. Então, a investigação de alteração, porque tudo é físico. O zumbido é físico. O paciente me pergunta muito, isso aqui, a gente vai encontrar alguma coisa física, mas o zumbido é físico. Só que ele é um físico que não se vê. É um físico que você sente. A alteração é funcional, ela não é estrutural. Tem alteração estrutural também. Se a gente for atrás se a gente tivesse a nossa mão, ressonância magnética funcional, a gente conseguiria enxergar. E, inclusive, tudo que se sabe do zumbido hoje tem uma grande ajuda da ressonância magnética funcional. Ou seja, a estrutura está alterada. Só que a gente não vê no nosso dia a dia. Então, a gente depende do que o paciente sente para ele falar para a gente saber o que está acontecendo estruturalmente, certo? Entendi. Então, por exemplo, se o paciente chega, estou só preocupado, então vamos para os exames, prioridade é os exames. Porque só com os exames todos a gente pode resolver o problema dele. Ou ele está paralisado, no sentido de que ele está muito comprometido, que existe uma palavra chamada intrusivo, zumbido intrusivo. Eu sempre falo, o zumbido intrusivo é como se você tivesse vestido de zumbido. Pensamentos intrusivos. Porque daí o paciente está muito, o zumbido está muito fazendo parte demais da vida dele. Então, se o paciente está assim, a condução ela é via psíquica inicial. Então, você começa pelo incômodo. E qual é o tratamento ouro para paciente que tem zumbido que está incomodando nesse nível? É terapia cognitivo-comportamental. E eu sempre falo, não é porque o zumbido é psíquico, mas ele tem um componente psíquico. Sim. E o seu componente psíquico é físico. Porque daí, se eu organizo essa sua área física, entre aspas, psíquica, eu vou, e está tudo conectado, as outras áreas que estão envolvidas, que são físicas, mas que estão disfuncionais, elas começam a se reorganizar. Então, a ideia de você corrigir funcionalmente o paciente é para você entregar a correção estrutural. Que quem faz isso belamente via área psíquica é a terapia a TCC. Então, veja se eu consegui explicar aqui para a gente começar. Então, se ele está muito preocupado, começa pela investigação. Se ele está muito incomodado, paralisado, entre aspas, começa pela TCC. O que importa é que tudo seja feito. Então, assim, não importa a ordem, porque daí eu não preciso ficar esperando ali o paciente de sofrimento franco. Ele está incomodado, o pilar do incômodo está ativo. O cérebro adora se você entrega resultado direto para ele. Começa com a TCC. Só que o paciente tem que fazer. Então, muitos pacientes, eles começam com a TCC. Certo. E terminou, liberou, está em alta. Agora vamos fazer toda a investigação. Sim. Se ele zerou, aí meio que não precisa de nada. Mas mesmo assim, calma aí. Eu não gosto do paciente fazer, sabe? E sobre treinamento, enriquecimento sonoro, treinamento auditivo, aparelho auditivo, em que momento você indica, em que contextos? Fala um pouquinho pra gente. É assim, muitas vezes quem traz o paciente para o consultório é o zumbido. Então eu vim aqui por conta do zumbido. E ali na investigação, muitas vezes a gente encontra uma perda de audição. Que o paciente, clinicamente, ele não estava nem sabendo. Então, nisso, o paciente se assusta muito, ele duvida do exame, muitas vezes, porque ele fala, como assim eu tenho perda de audição? E daí, isso é um trabalho. Daí o paciente tem que conscientizar, ou seja, porque perder uma função sensorial, nós que temos, né, pra gente mas pra pessoa que, como assim você tá falando que eu não tô ouvindo direito? Então isso assusta muito a pessoa, né? Então por isso a importância, nós, principalmente como otorrinos, de valorizar e cuidar e essa coisa toda preventiva, né? Essa orientação toda é super importante, porque quando a pessoa não tem, ela vai sentir falta daquilo. Sim. Não porque ela sentia, mas se ela sabe que ela não tem, ela vai sentir falta. Então, é aquilo, qualquer nível de perda de audição que o paciente tenha, ele tem indicação de aparelho. Só que a gente sabe que não é tão simples assim. Não é feito um óculos que você tem 0,25 de grau e você, lá de, miopia que seja, e você vai lá colocar um óculos de, descanso, como chamam, né? Como se fosse uma coisa só para ajustar. Esse teclado do piano, que é a cóclea aí, isso tudo, vamos dizer, dificulta a adaptação. Então, a maior parte dos pacientes é isso. Ele tem lá a perda nos agudos, que é pouca, que tem uma perda o zumbido é mais prevalente nos pacientes idosos. Aí essa perda ela é bem gradual, ele não percebe que tem. E, resumindo, é assim, se tem perda de audição, o ideal é que você
corrija a perda. Né? Não por conta do zumbido, por conta da perda. Sim. Porque daí o zumbido não é sinônimo de perda, mas a perda de audição compõe a existência do zumbido. Então, se eu não corrijo, já tô, tipo, como eu, né? Ao mesmo tempo, eu não posso forçar. Então, o paciente, muitas vezes, ele tem que entrar no processo de conscientização da perda. Eu não fico torturando a vida dele de que ele tem que colocar um aparelho. Ele sabe que tem essa questão toda demencial que vocês começaram falando. Então, assim, a gente não pode simplesmente guardar e engavetar essa informação, mas ele tem que processar. E daí, enquanto isso, a gente vai fazendo outras coisas. Às vezes ele precisa de meses, às vezes precisa de ano, e eu sempre falo, eu espero que você não gaste anos para você. Se ele já vem com queixa clínica de perda de audição, é mais fácil. Aí é mais fácil. Então, daí vai colocar o aparelho e daí vamos ver o quanto de participação na composição do zumbido a audição tem. Porque não é que é causa que a participação é maior. Porque daí, se tem muita ativação cognitiva e psíquica, pode ser que as outras áreas sejam mais ativadas. Ou essas outras áreas externas também, que é de muscular, e até coisas em paralelo na área psíquica, de ansiedade, depressão, toque e tudo mais. Né? Então, tudo isso a gente tem que ver. Então, mas voltando para a parte auditiva. Então, é isso. Então, se tem perda de audição, aparelho de audição. Se tem alguma outra doença auditiva que seja cirúrgica, encaminha para cirurgia. Se não for isso, é aparelho de audição. Se for normal, a gente tem que conduzir provavelmente via cognitivo ou emocional. Então, e se tem perda, o ideal é corrigir. Mas, de novo, o percentual de ajuda a gente não sabe. Porque daí vai depender da participação naquela composição da própria audição, mesmo a gente sabendo que ela é causa. E daí vai. Aí dependendo disso, aí você vai para. Porque tem muito paciente que, não, eu coloquei o aparelho de audição, eu estou super bem, eu não preciso fazer mais nada. E está tudo bem. O enriquecimento sonoro é isso, é o quanto que o paciente tem de inabilidade com o seu próprio zumbido. Então, ele não vai precisar colocar mas se ele lida muito mal, o ideal é que a gente coloque. Mas, detalhe que é como eu entendo o enriquecimento sonoro. Porque assim, veja, existe o enriquecimento sonoro e existem as terapias sonoras. Então, as terapias sonoras, elas ali, o antigo TRT do Jastreboff, deixa eu explicar, que é quando você faz o enriquecimento sonoro somado de aconselhamento. E o aconselhamento é vamos lá que eu estou junto contigo, né, sinônimo de aconselhamento, vamos lá que eu estou junto contigo, e a orientação do que é o zumbido. O paciente tem que saber o que ele tem, né? Então, isso é o aconselhamento. Então, a gente chama de TRT, o combinado disso. Isso é uma terapia sonora. E uma das propostas da TRT, que é a mais conhecida das terapias sonoras, é causar habituação. O que é a habituação? É o paciente, em algum momento, deixar de ouvir o zumbido. Só que, assim, ele não ajuda, não dá para comparar o que a TCC faz para o paciente do que a TRT faz. Então, TRT, de novo, é som com aconselhamento. E a TCC é a terapia cognitiva comportamental. Então, se você tira o valor atribuído ao zumbido via TCC, aí a atenção cai e o paciente melhora dessa parte reacional. Mas se você não explica o que é o zumbido, ou explica superficialmente, ele não entende a base psíquica dele, mesmo que você faça uma TRT com aconselhamento, apesar de que, deixa eu corrigir também, não é corrigir, mas é explicar mais. O aconselhamento, se você não tem nada para fazer para o paciente, não pode fazer, ele não tem como, dinheiro para, sabe, é caro, não tem, aconselhamento. Ou seja, é você estar junto, apoiar. Não posso fazer isso, eu não posso fazer nada. O aconselhamento é isso, é orientar, explicar o que é o zumbido e estar junto contigo. Tipo assim, se você tiver ruim, mesmo que não possa pagar, sei lá, volta aqui, eu te ajudo, sei lá, pelo menos para conversar. Trazer também um ponto de que geralmente não é algo maligno, grave, não é nada que piore, não vai te deixar surdo, não vai te prejudicar além do que você já tem. Geralmente é diminuir o peso daquilo, que eu acho que isso já alivia aquele coração, digamos assim. Exatamente, né? Aí, se o paciente pode fazer alguma coisa a mais, aí que ele faça o aconselhamento. O aconselhamento é a base de tudo. Então, o paciente chega para a anamnese, a gente já está aconselhando. No sentido de que o apoio está dado e vamos lá, orientar no sentido do que é de fato o zumbido. Eu sempre falo, se eu posso dar uma coisa, é aconselhamento. Se eu posso dar duas, é aconselhamento com TCC. Que é a terapia cognitiva comportamental. Ou seja, você vai trabalhar ele efetivamente do ponto de vista psíquico. Aí quanto mais coisa eu puder dar, melhor, né? Que daí você vai... Mas quando a gente fala de tecnologia auditiva, a gente fala em habituação e também em mascaramento, né?
O mascarar, porque daí o paciente, você pode habituar, que é o paciente ouvir os dois ruídos ao mesmo tempo, e daí o cérebro ele vai ter que dar conta de diminuir a percepção auditiva. Certo. Você tem o mascaramento, que é você sobrepor o ruído a esse outro ruído competitivo, que, tipo, existe terapia que faz isso, mas ela não faz o menor sentido, assim, sabe? Mas tem paciente que lida tão mal com o zumbido dele que ele vive no mascaramento, só que daí ele tira, tá lá o zumbido. Se nada for feito em relação ao zumbido, todas as conexões estão feitas. É, né? aquele paciente que dorme de aparelho, né? Que dorme de aparelho, porque bota daí, exatamente, bota som. Pode ser o mesmo som. Tem paciente que fala, assim, literalmente o mesmo som, mas eu gosto desse que é, sabe, Que é o aparelho. não, mas eu não gosto do meu. E tem o que você coloca a mesma frequência, baseado na acompanhometria, a mesma frequência ali para poder meio que fisicamente falando, competir com aquela onda e... O que o fonoaudiólogo ontem estava explicando é que você amplifica as frequências vizinhas ao do zumbido. É a tecnologia NOT. NOT, né? Só que assim, tem várias, vamos dizer, várias tecnologias nesse universo da terapia sonora / enriquecimento sonoro, né? Mas, resumindo, assim, mesmo que tenha entre habituação, mascaramento ou distração mesmo, você pode só simplesmente tentar mudar o foco da atenção, né? Ou só o enriquecimento, que é meio isso, o enriquecimento é meio como se fosse o distrair, né? Todas elas, no meu entender, fazem a mesma coisa, que é mais ou menos enriquecer, mas ele não tem a longo prazo ali Tem paciente que tem paciente que funciona dessa forma. Mas dizendo que a longo prazo não se sustenta esse tipo de tratamento? Você não diminui, o zumbido vai ficar igual. Enquanto as alterações... a via continua lá. Ele pode se virar e dizer que está tudo bem, mas as vias continuam lá. Entendi. Mas pode ser uma forma também de atuar naquele 3, né? Que seria o incômodo. Assim, aquele paciente que está muito incomodado, talvez valha a pena colocar. Tem um kit que é o kit emergência que eu falo. Qual é o kit emergência? É usar, se distrair, enriquecer, se distrair no sentido de se ocupar. Só que ninguém sustenta isso de ficar. Porque cansa, a pessoa precisa descansar. Eu tenho um momento que eu tô à toa, não vou fazer nada, literalmente nada. Sim. Mesmo acordado, sabe? Assim, olhando, sei lá, pro teto. Sim. Então, se ocupar, enriquecer o ambiente e medicação ansiolítica, né? Pra daí você... Dá uma diminuída também na tensão na mesmo. tensão, Entendi. Interessante. E da DTM, nesse contexto também do zumbido? A parte somassensorial tem que ser tratada. Você sempre manda para investigar? Eu sempre mando para investigar. Mesmo com que... odonto e com... Principalmente depois desse paciente aí. Eu estava investigando ele, mas talvez eu não estivesse investigando, vamos dizer, da forma correta, ou da forma que eu achei que ele precisasse. Quando eu estreitei a investigação, encontrou. Então, depois desse paciente, eu falo, eu não deixo passar nenhum paciente mais. E a literatura, ela está de acordo, porque ela fala que parte da participação somatosensorial é subclínica. Sim. O paciente não percebe. E é muito prevalente, né? A DTM, então... Extremamente. Pós-pandemia, acho que piorou 50%. Muito, 100%. Às vezes as pessoas se contentam em perguntar se tem bruxismo, se não tem, e para por aí, né? Mas quando você vai investigar, às vezes se manifesta realmente com a... Sim. Só para aproveitar essa questão do aparelho auditivo, do enriquecimento sonoro, a gente sabe realmente, como a gente até começou o podcast falando, da relação entre a perda auditiva e o declínio cognitivo, especialmente aí na população idosa, né? Um aumento no risco do Alzheimer, de quadros demenciais. Só para nosso público aí, especialmente os não otorrinos, ficarem atentos como é importante a gente fazer essa avaliação. E às vezes o paciente chega com uma queixa muito frustra de um zumbido, que um geriatra não dá tanta bola e tal. E aí, às vezes, está um ponto que a gente pode modificar, né, na vida daquele idoso para que evitar uma progressão de uma doença que é muito mais comprometedora do que o zumbido, que seria aí uma demência que está se progredindo. Tem até aquele estudo da Lancet, né, de 2024, que coloca a perda auditiva como um fator potencialmente modificável no declínio cognitivo. Exatamente. Isso ecoou bastante, né? Mas qual seria, então, esse impacto? Mas veja só, o aparelho de audição é para audição. Exato. Então, o zumbido, ele não tem relação com o processo demencial, mas a perda de audição tem. Exato. Exceto que pode ser um fator, assim, de alerta para a perda auditiva, né? Isso. E agora sim, ele é um fator estressor na sua base, né? Então, o ruído por si. Então, se a gente olha ele como fator estressor, não é o zumbido em si.
Então, mas o quanto que ele estressa o indivíduo. Então, isso sim, porque estresse e perda de audição, eles estão super parceiros para demenciar o indivíduo, né? Sim. Então, se a gente entende o zumbido, não o ruído demenciando, mas o estresse causado pelo ruído demenciar, isso é verdadeiro. E a perda de audição também, ou seja, ela vai, não é ela sozinha, é o combinado do paciente, né? Então, para o paciente também, eu alerto, mas também eu não coloco o paciente em pânico. Não aterroriza, né? Não aterroriza. Então, ele tem que saber da importância daquilo. Então, colocar aparelho de audição para você, não é para você não demenciar, mas para você diminuir o risco disso. Exato. Né? E sabendo que o zumbido, ele está no tratamento paralelo, porque não é tratando a audição que você necessariamente vai tratar o zumbido, mas você tem que tratar o zumbido também, para ele sair como fator estressor. Perfeito. Aí você tira o estresse, e aí você está tirando 2 fatores, e daí diminui o risco consequente, né, da demência, Joia. do processo demencial. Muito bom. É por aí mesmo. Perfeito. Eu acho que, assim, mesmo se a gente passasse uma tarde inteira aqui, não conseguiríamos, né, terminar de falar sobre tudo zumbido, mas eu acho que foi excelente. Muito obrigada pela sua participação. A gente fica feliz demais de ver uma mulher ainda mais nossa, né, pernambucana, sendo referência nacional em zumbido. Obrigada. Nossa, e parabéns para vocês, porque esse projeto de vocês é belíssimo, né? Eu adoro essa coisa. Vocês estão super atualizadas no modelo, né? E daí, parabéns. Obrigada, Sandra. Conta para nossa audiência aí como elas podem te encontrar. Se quiser deixar um recado aí para alguns médicos que estão nos assistindo, o que é que você poderia falar aí para finalizar essa mensagem do zumbido? Não, cuidar do paciente, né? Posso olhar para lá? Sim. Cuidar do paciente, valorize a queixa do paciente. O paciente, se você não tiver nada para fazer para o paciente com zumbido, se você puder valorizar a queixa dele, você já está fazendo muita coisa, sabe? Muita coisa. E é isso, é validar a queixa, dar atenção de fato, e se não conseguir tratar o paciente, referenciar. Porque daí aquilo lá, o paciente ele não está aumentando uma gota do sofrimento dele, né, da angústia. Então, ou seja, validar a queixa e tratar de fato, né. E vocês podem me encontrar, tem perfil do Instagram, que é DRA Sandra Bastos. Eu tenho alguns outros, na verdade, que eu tenho do Zumbido Summit, que é um evento que eu estou envolvida já há 7 anos. Tenho do Zcast, que eu também tenho, né, um podcast que é só de zumbido. Então, tem consultório, eu trabalho em São Paulo, né? Então, sou daqui, minha família é daqui, mas eu moro em São Paulo há 26 anos, então estou sediada lá, atendo lá em São Paulo, então é fácil de me encontrar. Joia, coisa boa. Faz teleatendimento aí para zumbido? Faço teleatendimento. Tenho vários pacientes de Recife, vários. Fica aí, né? Para quem vários tá preocupado com essa queridíssimos, Norte, Nordeste, atendo super. Perfeito, que bom. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, volto sempre a Recife. E para você que nos acompanhou e assistiu esse episódio até aqui, muito obrigada pela sua atenção. Reforçando aí para você nos seguir nos nossos canais, estamos no Instagram, @otohub_, no Spotify e no YouTube com otohubcast. E para reforçar a ação solidária temos de uma Natal. ação solidária no mês de dezembro. Estamos convidando aí todos os médicos que quiserem participar. Vamos estar fazendo um atendimento solidário aí numa casa geriátrica aqui em Recife. E contamos com a ajuda de vocês. O Centro Geriátrico Padre Venâncio. Exatamente. Né? Vai ser dia 20 de dezembro, às 9 da manhã. Então, quem quiser participar ou não puder estar presencialmente, mas quiser doar alguma coisa, fala com a gente. Vai ser bem legal e vai ser bem útil aí para finalizar o ano com o coração cheio. Perfeito. Então é isso. Obrigada.